O jogo de luta continua a provar que o tempo permanece invicto sempre. A jornada de um campeão muitas vezes termina da maneira mais desagradável. Homens e mulheres que estiveram no auge agora estão desolados, esquecidos e descartados. Tão frequentemente é a mentalidade que os leva ao cume que se torna o seu fim. Uma recusa em ceder, negando seu declínio físico. O cérebro pode estar intacto, mas quando o corpo falha no nível mais alto, é um fim rápido e brutal. O destino cruel de Volkanovski foi comprovado na semana seguinte, quando o jovem e faminto El Matador derrubou o campeão. No declínio acentuado, aqueles que resistem a se aposentar enfrentam um caminho doloroso, tornando-se apenas degraus para as futuras superestrelas. Antes valiosos funcionários da empresa, depois apenas estatística para um prospecto ávido. Dana White não poupa ninguém, nem seus favoritos. E uma vez que sua data de validade chega, não há misericórdia. São os lutadores do Ultimate Fighting Championship que Dana White sacrificou. Entrar em conflito com o chefe é o maior erro que qualquer lutador pode cometer. Quando um homem com sua influência detém todas as cartas, basta um simples estalar de dedos para mandar a carreira de um lutador para o ralo. Frank Shamrock é um idiota irrelevante. Ele é um leão de duas caras e isso é o que você é, Frank Shamrock. O que você fez pelas artes marciais mistas nos últimos 10 anos? O que você fez? Você não fez nada. Nate Diaz, do 209, apesar de sua carreira bem-sucedida e popularidade, nunca foi campeão. Seu relacionamento inicial com Dana era no mínimo volátil, mesmo com sua ascensão rápida. Nate sim. O garoto ganha muito dinheiro, sabe? E a parte infeliz é que ele não é um agitador. Seu irmão é um agitador. Ele não é. Naturalmente, Stockton viria a provar essa afirmação errônea de forma épica. A desmontagem rápida do principal produto do esporte, Conor McGregor. Nate Diaz, Conor McGregor, aqui vamos nós de novo. Diaz conecta, cuidado com a derrubada. E é isso. É a hora da verdade, Nate Diaz. Ele conseguiu. Ele dominou a luta. A revanche subsequente, apesar de perdê-la por pouco, impulsionou ainda mais seu estrelato ao lado do Notorious, dois homens em uma rivalidade histórica inesperada. Por todas as métricas e relatos, White se tornou um superstar acidental, aproveitando ao máximo sua receita ao longo dos anos. Eventualmente, pelo menos aos olhos do chefe, seu tempo acabaria. A notável falta de atividade de Diaz na última parte de sua carreira era reveladora de problemas nos bastidores. Como membro de longa data do elenco, era esperado que, devido à sua natureza, ele manifestasse qualquer reclamação que tivesse com a empresa. A reivindicação de liberação do seu contrato para lutar em outro lugar o colocou em má posição com Dana. E, a partir daí, enfrentaria um duro caminho contra os melhores pesos meio-médios emergentes. O primeiro foi contra o atual rei das 77,1 kg, Leon Edwards, um combate que em 2022 deixou todos perplexos. Leon permaneceu em terceiro na divisão, enquanto Diaz teve seus melhores anos na categoria inferior. Cheirava a conspiração, uma espécie de punição pela insolência de Nate no papel e na jaula. Era um total desequilíbrio. Um emparelhamento quase psicopata que representava um grito distante da imagem imaculada e profissional do Ultimate Fighting Championship. Mas, como agora é costume com os irmãos Diaz, a atitude de nunca desistir dentro e fora da jaula resultaria em um dos momentos mais icônicos do esporte. É a esquerda de Edwards, mais uma vez reconhecida por Nate. Bom, golpe dado por Leon, posição, mas Nate, ó. Bom o cotovelo ali. Últimos segundos deste confronto de 5 rounds. Ele se despediria como o perdedor. Ele não apenas permaneceu nos corações dos fãs, mas os lembrou do que significava ser um lutador, algo que o chefe talvez tivesse esquecido há muito tempo. Essa resistência muito ativa no quinto round representava desafio contra aqueles de cima, mas para Dana, era um que tinha que ser eliminado por uma dívida de derramamento de sangue. A última luta de Nate em seu contrato finalmente lhe concederia a tão ansiada liberdade, ou do outro lado, dinheiro e lutas de crossover. O preço final tinha que ser pago. O Ultimate Fighting Championship 279 seria o dia do julgamento. A única pergunta era quem era o temível prospecto em seu caminho. Você acredita nele agora?
Khamzat Chimaev colocou firmemente o top 10 dos meio-médios em alerta. Ele quebrou o recorde moderno do Ultimate Fighting Championship, com 3 vitórias no menor tempo, e ele disparou para o estrelato. Ah, ele está achatando eles. Bem, ele está desferindo muitos golpes grandes aqui. Acabou. É isso aí. Khamzat Chimaev faz isso de novo, de forma notável. Eu vim aqui para todos. Matar todos. O recente importado sueco-daguestanês, Khamzat Chimaev, fez uma entrada explosiva no Ultimate Fighting Championship, parecendo praticamente invencível em suas primeiras lutas. É previsto como um futuro campeão, um emergente superstar garantido. Sua trajetória ascendente contrasta fortemente com a do envelhecido Dias, e a comparação de habilidades em seus pontos de carreira é risível. Mas Dana White faria a luta, e Nate sabia que estava sendo jogado aos cães pela última vez. E me fazendo ser como o bode expiatório deles ou algo assim. Eles, todo mundo. A história do prospecto faminto e do veterano envelhecendo, um ciclo tão antigo quanto o tempo. Porém, um golpe do destino dos deuses do artes marciais mistas trouxe salvação para Stockton. O invicto Khamzat Chimaev. 1,78,5. 1,78,5. O peso oficial para Khamzat Chimaev. Seu adversário não bateu o peso, levando ao cancelamento da luta e rápida substituição por um oponente mais adequado na mesma noite. Apresentando o ex-campeão interino dos leves do Ultimate Fighting Championship. Tony El Kakouhi. El Kakouhi era um homem com uma trajetória semelhante à de Nate. Esta oportunidade era uma chance de retornar às vitórias e recuperar parte de seu auge como lutador feroz e assustador. No final, Dias teria o final de conto de fadas que tanto desejava, para a ira mascarada do chefe. Mas no final do dia, eu amo o Ultimate Fighting Championship. Um abraço para o Dana White. Esta é a casa dele. Ele está aqui há muito tempo. Foi um prazer tê-lo aqui, sabe? Eu desejo a ele tudo de bom, seja o que for que ele vá fazer. Eu desejo a ele nada além do melhor. Seja começando sua própria organização, ou sabe, entrando na promoção, ou fazendo algo diferente. Eu desejo a ele nada além da melhor sorte. Luta movida a dinheiro contra Jake Paul provou que seus sacrifícios no octógono também não seriam em vão, ganhando mais do que um humilde garoto de Stockton poderia sonhar. E eu acho que este clipe de Dias no passado o representa perfeitamente, de então até agora, como um homem que simplesmente queria uma coisa na vida. É o plano de jogo contra ele? O plano de jogo é entrar lá, acertá-lo com algumas boas tacadas, não ser atingido e... voltar para casa com um bolso cheio de dinheiro. O final da carreira de BJ Penn foi um contraste com sua história de sucesso. Embora seja um pioneiro do esporte, e seu legado como prodígio seja incontestável, o especialista em jiu-jitsu brasileiro com tenacidade e determinação para atingir a divindade no artes marciais mistas BJ. Penn era um filho da mãe, cara. Um tanque de gás que estava fora dos gráficos, certo quando? Tem um cara que é talentoso como BJ, sem nenhum medo de se cansar, certo? Ele era o maior de todos os tempos. Prime, um campeão de 2 divisões da era inicial do Ultimate Fighting Championship. Pode não ter sido incomparável, mas foi além de muitos, perdendo apenas para grandes nomes como Georges St-Pierre e Matt Hughes. Seu comprometimento com o jogo lhe rendeu a admiração de Dana White, mas, como todos, seu tempo chegou, e logo os livros de recordes estavam repletos de derrotas. Possivelmente alimentada por autoilusão e a mentalidade que o levou à glória, a queda cruel de Penn levou Dana a pedir publicamente sua aposentadoria. Eu desejo que BJ Penn se aposente. Ele conquistou cinturões em 2 categorias de peso distintas. Você é uma das maiores superestrelas de todos os tempos. Ele é duro demais para seu próprio bem. Sofreu muito, e não quero vê-lo sofrer mais. Termos de escalada que os havaianos não ouviriam. Mensagem ignorada por homem preso ao passado, forçou Dana a usar sua carta mais cruel como jogada final. Emparelhado com El Pantera do México, Yaya Rodrigues foi uma espécie de punição. Um sacrifício aos deuses do artes marciais mistas, não só para promover um novato, mas para forçar a aposentadoria de um veterano. Surra surpresa por todos, sabíamos o que significava. Aos 24 anos, o atacante vistoso representava a nova geração de assassinos ascendendo nas fileiras. Nesse instante, Penn só tinha o valor do nome que seu adversário poderia aproveitar. Era basicamente uma condenação à morte. Os deuses deste jogo raramente poupam alguém, e Penn seria brutalizado. Rodrigues, claro, obteve enorme sucesso no jogo,
tornando-se brevemente o rei interino da divisão. Sua ascensão foi baseada numa lista de contendores que incluiu BJ. Empresarialmente, seu sacrifício compensou. Ainda assim, a perda não o impediu de lutar até o fim do contrato em 2019, encerrando uma carreira difícil com 7 derrotas seguidas. Você terminou? Você terminou de lutar 100%. Concluí. Concluiu? Finalizei totalmente. Foi difícil para mim sair depois de estar lá por 20 anos, e essa é a sua identidade, sim. E então, eu meio que comecei a tentar ser um pai, mas eu acho que todo o sangue, todas as lágrimas, todo o suor, todos os altos e baixos, toda a boa mídia, toda a má mídia, tudo isso foi para me preparar para, você sabe, para isso. A fase final da carreira de Johnny Big Rig Hendricks pode não ter sido tão agressiva, mas ainda assim ele foi um entre os muitos sacrificados por Dana White. O americano foi um pioneiro corajoso na divisão de 77,1 kg, quando George Rush St. Pierre dominava com mão de ferro. Hendricks foi o primeiro a realmente desafiá-lo na jaula desde os primeiros dias. A primeira vez que Georges St-Pierre enfrentou uma verdadeira adversidade, um fato ainda discutido. O resultado permanece sendo visto como um roubo da mais alta magnitude. Alguém discorda que Johnny Hendricks venceu a luta? George foi esmagado e ferido no primeiro round, não é? É sobre danos. Fiquei impressionado com a vitória de Georges St-Pierre. Dana apoiou Johnny no momento de maior necessidade. Um acontecimento raro que levou Georges St-Pierre a se afastar do jogo por 4 anos. Preenchendo o vazio, Hendricks finalmente achou o ouro que desejava e merecia. Mas a queda subsequente coincidirá com um evento histórico na história da empresa. É com grande orgulho que hoje anunciamos oficialmente os detalhes de nossa nova política antidoping. Acha que Hendricks estava sob efeito de algo? A queda de Johnny foi severa. Suas mudanças físicas sugerem possível uso de estimulantes de desempenho no seu auge. Depois de 4 derrotas em 5 lutas, Dana perdeu a paciência e não via mais utilidade no ex-campeão. Pendente contra Paulo Costa no pré-card do retorno de Georges St-Pierre em 2017, para alguns era justiça poética, para outros uma condenação com o fim mais cruel. Seu ex-rival, agora aspirando ser campeão em 2 divisões, o corpo e carreira envelhecidos de Johnny se exauririam em um último embate. Talvez queiram que eu o derrote para cancelarem seu contrato. Eu não sei, você sabe o que eu quero dizer. Quero dizer, existem várias formas. Talvez queiram que ele me ataque para me descartarem. A ascensão meteórica de Costa como um fenômeno invicto de 25 anos provou que a luta não passou de uma transferência de estoque de um para o outro. Uma chance para Dana promover outra nova estrela. E claro, é assim que essa história terminaria para o nascido americano. Hendricks foi brutalmente finalizado no segundo round. Um sacrifício a mais na crescente máquina do Ultimate Fighting Championship. A história de Donald Cerrone teria um propósito similar. Mesmo que Cowboy seja uma das últimas adições ao sagrado Hall da Fama, seu declínio de carreira, frequentemente usado por Dana White para promover seus novos projetos, nunca será esquecido. Como membro antigo do elenco, seria compreensível pensar que se perdeu algum respeito dos superiores. Mas quando ninguém menos que o notório, Conor McGregor faz seu retorno esperado, o apelo de um pagamento gigantesco em troca de um sacrifício sangrento, como uma oportunidade sedutora que eu tive várias interações com Donald ao longo dos anos, não é? Nosso último encontro foi numa coletiva de imprensa anos atrás. Com o passar do tempo, é impossível não respeitar Donald agora. Ele tem meu respeito e, apesar do conflito, não há mágoa. Obrigado, Conor. E sim, você traz os mais altos pagamentos, atrai os maiores olhares. Por que não recebê-lo, cowboy? Bem-vindo, Donald. Ouviu? Você ouviu falar desse pagamento de vários milhões de dólares e estou encantado por você, mano. Sim, sério, verdadeiramente. O Ultimate Fighting Championship 246 foi o palco. Talvez em outro tempo seria um confronto de proporções épicas. Mas o tempo de Cerrone ao sol já havia passado, com 2 derrotas seguidas para Justin Gaethje e Tony Ferguson, colocando-o em uma trajetória descendente. Foi a preparação perfeita para um homem como Conor se catapultar mais uma vez para o centro das atenções. A tensão neste prédio é indescritível. Se você não está aqui, imagino que ao redor do mundo, enquanto você está assistindo, parece bastante tenso onde quer que você esteja. Donald Cowboy Cerrone está tudo à frente dele esta noite enquanto ele tenta provocar a surpresa contra o favorito proibitivo, ex-campeão de 2 divisões, o notório Conor McGregor. Crackles empatou, mas McGregor está em jogo. Oh, chute inicial na cabeça de McGregor. Está por perto. A cobertura e para cima. E McGregor, para o fim, arrebentou. McGregor! Isso! Dana jogou perfeitamente. Seu astro recuperou a forma sob as luzes, vencendo em 40 segundos.
Para os fãs casuais, McGregor retornou com estilo. Porém, Cerrone acabaria com uma enorme pilha de dinheiro, apesar de outra derrota em seu contínuo declínio de legado. Não era a primeira vez. Cerrone já foi posicionado como cordeiro sacrificial contra o emergente Darren Till, visto por muitos como o próximo Notorious. Por um tempo, ele atingiu esse nível de estrelato com todo o carisma e habilidade de luta que Dana White desejava. Então, claramente, você quis entrevistar esse schmoll sem camisa. Quando começa a modelagem masculina? Nunca viu este dia para mim, amigo. Eu sou um filho da puta feio. Isso, não comece, idiota. Você tem mais chances que eu. É feio demais. Eu sou um homem que tenta. Cerrone seria o progresso do Scouser. Ele sabia do risco ao lutar abaixo da escada. Claro, quero dizer, é uma luta. Qualquer coisa pode acontecer. Não posso me autodenominar um rolo compressor, garoto. Ele tem a mesma chance de ganhar que eu. Então é uma luta, mas não me arrependo de nenhuma decisão que tomei. Isso, para Cerrone, o risco não compensou. Dana usou seu nome buscando reaver a magia irlandesa. Claro, funcionaria perfeitamente. A ascensão meteórica de Darren seria impulsionada ainda mais como resultado, indo lutar pelo título dos meio-médios contra Tyron Woodley. Ao perder a luta, seu tempo eventualmente chegaria. Anos depois, sem atingir as expectativas, Dana usaria Till da mesma forma que usou o homem com quem lutou. Outro degrau para o próximo e agora atual campeão dos pesos médios.